Nessa aula, iremos aprender a como criar um grupo de materiais onde será possível extrair um quantitativo de terraplenagem e materiais, como pavimento. Para isso, eu preciso ter dentro do meu desenho um grupo de sample online. Então aqui, ó, se eu entrar, eu já tenho um grupo de sample online e aqui eu tenho uma opção de lista de materiais. Como que eu faço para criar esse grupo de material? Então, venho aqui em Analyze, Computer Materials, vai perguntar qual o grupo de sample online. Então, é essencial ter um alinhamento e um grupo de sample online. Vou dar um OK, ele vai entrar nessa tela. Nessa tela, eu tenho os critérios de criação. Então, eu já tenho um pronto aqui nessa template chamado corte e aterro. E aqui o método de cálculo de volume. Então aqui ele vai fazer um cálculo por área, né? Ele vai pegar cada seção e através da área dessa seção ele vai calcular o volume. Então tem a opção prismoidal e eu tenho a opção de comparar duas superfícies e extrair o volume dela. Mas normal, né? O que os órgãos pedem é esse cálculo por área. Então aqui eu vou adicionar a comparação, vou colocar aqui limpeza, né, porque a nossa terraplenagem é a limpeza com o meu projeto. Então eu comparo duas superfícies. Então a primeira é o terreno e a segunda é o projeto. Coloquei aqui para comparar, vou dar um OK. Ele vai falar, olha, as outras opções estão vazias, quer seguir? Vou falar OK. Então, o que aconteceu aqui? Já apareceu uma listinha de material, corte e aterro. Aí está mostrando que o layer está invisível. Então aqui eu posso mudar o layer por aqui. Clico onde está invisível e vou colocar a opção de corte. Onde está aterro, vou clicar e vou colocar um shape, isso aqui é um estilo de shape, tá vendo? De aterro. Então, quando eu alterei esse estilo, a área que ele está utilizando, ele coloca uma hachura para mostrar o que ele vai considerar como área de corte e área de aterro para minha quantificação. Então, aqui eu tenho aterro, aqui eu tenho corte. Vou acessar novamente Computer Materials. Vou dar um OK. E aqui agora ele entra numa tela diferente, porque eu já tenho um grupo de material. Então ele entra numa tela para edição. Então aqui, ó, se eu abrir o maisinho, ele está mostrando o quê? Que eu tenho um grupo de corte e um de aterro, tá vendo? Ó? Cut, Fill. Posso colocar um fator de empolamento aqui. E se eu abrir o maisinho, ele mostra qual é a comparação que está sendo feita. Então aqui vou colocar o nome de terraplenagem. Tenho esse grupo criado e agora eu vou importar um novo. Então eu posso importar um novo critério. Vou colocar aqui, ó, import. Posso criar como material. Então eu tenho um estilo, isso daqui eu posso editar, tá vendo? De acordo com a minha necessidade. Vou colocar aqui, materiais. Dá um OK. E aqui eu tenho qual shape, então ele vai extrair a informação de um shape. Lembra lá da assembly, da subassembly, que ela tem um shape? Então, esse shape chamado pavimento, qual que vai ser? Vou colocar aqui, pave 1. Passeio, sidewalk. Base, tem aqui. Então, vou preenchendo sob base. Guia, eu posso colocar curb. Barreira não tenho, pave 2 eu tenho. Então, estou preenchendo aqui, isso daqui já está configurado, né? E eu só indiquei da onde ele vai buscar a informação. Para pavimento, pave 1, para passeio, sidewalker. E vou dar um OK. Vai falar que não tem
um que não está preenchido. Vou colocar aqui, pavimentação. Então, aqui ele já tem um formato diferente, porque aqui ele está extraindo um shape de uma estrutura, né? Ele não está fazendo uma comparação, ele pega o valor do shape. Caso eu quiser representar na seção, poderia representar aqui para a gente validar. Então, adicionamos mais um grupo de material. Vou dar um OK aqui. Então, aqui na minha lista de material, já começou a aparecer os dois que criamos. Vou voltar lá em Analyze, Computer Materials. E agora eu vou importar novamente, corte aterro, né? E agora eu vou comparar o terreno natural com a limpeza. Eu quero saber o meu volume de limpeza em cada seção. Então, vou colocar aqui OK. Ele vai importar. Vou dar um nome aqui de limpeza. E aqui a limpeza é só corte, então ele fez para corte e para aterro, mas eu posso remover. Então seleciono e clico aqui no xizinho. E aqui eu tenho a minha limpeza em corte. Para representar, posso representar ela também. Vamos ver se eu tenho... Qual estilo vou utilizar? Não tenho nenhum estilo de limpeza feito. Posso colocar, por exemplo, esse básico para a gente ver. Vou dar um OK. E aqui ele colocou uma achurazinha, um shape, aonde é a limpeza. Então, o que está sendo considerado como limpeza? Ele coloca um hatchzinho também.